Roberta, o fulano não me obedece de jeito nenhum. É teimoso, é respondão, não sei mais o que fazer. Todos os dias eu ouço questões assim vinda dos pais. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso. Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga, tenho 4 filhos e hoje a gente vai conversar sobre um tema que é muito recorrente, que é a obediência. O que é essa danada dessa obediência, né? A gente aprendeu que criança bem educada era criança que obedecia. Criança que obedece o pai e a mãe e que obedece todos os adultos em volta, que respeita. E a gente aprendeu que isso também falava sobre a nossa maternidade e paternidade. Ah, esses pais não sabem educar. Olha como o fulano é mal educado, não obedece ninguém. Olha como o fulano é. E aí isso nos definia enquanto pai, enquanto mãe. Talvez por isso seja o nosso desespero quando a gente vê aquela criança argumentando e dizendo pra gente, não vou agora, não vou tomar banho. E aí, vai me obrigar? Né? Quase isso. E aí, o que a gente faz nessas situações? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender, entender é o que é essa danada dessa obediência. Nós aprendemos ao longo da vida que era concordar ou acatar uma ordem que vinha do outro e lá a gente executava essa ordem. Vá tomar banho, fulaninha. A gente vai lá, toma nosso banho. Faça a tarefa, a gente vai lá e faz a tarefa. E obedecer sem questionar, sem argumentar, sem pensar sobre o que queria ou não. E eu quero deixar aqui muito claro que não é pra virar um caos a nossa vida, não é pra gente deixar cada filho fazer o que quer, a hora que quer, não é isso. Mas é pra gente pensar qual a função dessa obediência. Eu sempre digo pros pais que adultos nós queremos. Queremos adultos bem obedientes, que obedecem sempre. Queremos adolescentes obedientes, que vão deixar de nos obedecer, porque isso é da adolescência, e vão começar a obedecer os colegas? Será mesmo? Queremos crianças que obedeçam cegamente para que quando tiver uma situação de um abusador, ela vai obedecer porque é um adulto? E o abusador, só um parêntese aqui, né? Sempre é alguém próximo, não é um desconhecido, então, se eu tenho que obedecer todos os adultos, entende como esse conceito ele é um pouquinho problemático, digamos assim. E aí, se a gente for pensando sobre isso, né? Que educação é um processo, é pra vida, é a longo prazo. Que pessoas eu tô formando ali na infância e na adolescência? Que pessoa eu tô formando? Que tipo de pessoa vai ser? De adulto vai ser? De profissional? De pai? De mãe? De marido? De mulher? Enfim, quem vai ser aquela pessoa? Ele vai ser feliz com ele mesmo? Ele vai ser capaz de se relacionar bem com as pessoas? De fazer boas escolhas nas suas relações? De dizer não quando ele achar que deve dizer não? Porque outra coisa que a gente aprendeu, né, é que criança não tem querer. Nós somos uma sociedade que não respeita a criança. Não respeita criança e adolescente. A gente diz pra eles que eles têm que nos respeitar o tempo todo, mas nós não os respeitamos enquanto sujeito. É difícil pra gente entender que aquele serzinho ali, ele é um sujeito com as individualidades dele, sim, com os quereres, vontades e desejos dele. E que muitas vezes ele vai precisar nos combater nas nossas ordens. E aí a gente vai ter que dar conta de lidar com isso. Difícil, né? Um tema difícil pra gente pensar, porque a gente não aprendeu sobre isso. A gente não aprendeu, mas se a gente olhar bem, nós não temos mais esse espelho dessa obediência cega. Por exemplo, nas gerações passadas, a mulher era vista como alguém que precisava obedecer esse marido. Ela estava ali submissa, concordando, enfim, sem muita ação, sem muita opinião. E aí essas crianças tinham esse modelo de obediência. E essa criança tinha que obedecer esse pai e essa mãe. Hoje a gente não tem mais esse modelo. Pelo menos na maioria das casas, né? As mulheres saem, trabalham, tomam conta da sua vida, enfim, estão galgando essa autonomia. E aí essa criança já não tem mais esse modelo. Então, começa por aí. A gente não tem mais esse modelo e quer que ele seja esse modelo. Essa pessoinha que vai nos obedecer. E aí, como é que a gente faz pra entender sobre isso, né? Pra pensar sobre obediência? Ele vai ter esses quereres, essas vontades, esses desejos, e ele vai precisar aprender a lidar com eles. A gente faz tudo que a gente quer? Tudo que a gente deseja? Vontade de comer um chocolate agora. Não vou comer, hoje é quinta-feira, não adianta comer chocolate. Antes do almoço ainda.
Eu sou adulto. Adulto faz o que precisa ser feito, não só aquilo que quer. E é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. E não é ensinando eles que eles precisam nos obedecer, que eles têm que nos obedecer porque eles são seres que não têm vontade, mas que eles vão precisar entender e lidar com esse desejo. Por exemplo, ai mamãe, eu quero muito comer um marshmallow agora, antes do almoço, um doce. Fulano, olha, você sabe que aqui em casa a gente não come doce antes do almoço, né? Vamos fazer assim? Vamos deixar pra depois do almoço? O que você vai querer depois do almoço? Né? Tem pudim e bolo. Pensa aí o que você vai querer. Não, mas eu quero agora. Olha, fulano, aqui em casa nós temos regras e isso não vai ser possível. Eu reconheço o seu desejo e às vezes eu também tenho vontade de comer. Mas você não vai comer agora. A gente diz que não vai ser feito e que ele vai precisar acatar aquilo, mas a gente validar e reconhecer o desejo, o querer e a vontade. Isso vai fazendo a diferença. Entende? Ah, mamãe, eu quero... Vamos lá. Ah, não quero tomar banho porque eu tô aqui no parquinho agora. Quero continuar brincando com os meus amigos. É muito mais prazeroso, gente. Criança é regida por esse princípio do prazer mesmo. Claro que ela não vai deixar de brincar pra ir tomar banho. Poxa, que graça que tem. A não ser que seja um banho divertido, né? Enfim. Mas a gente pode dizer, filho, olha, eu sei que brincar aqui é muito melhor do que tomar banho. Mas a mamãe tem um compromisso, tem que trabalhar, tem que fazer tal coisa. Ou está na hora... E a gente vai precisar ir. Que tal a gente combinar um outro dia pra você voltar e se divertir mais um pouco? Entende a diferença da gente acolher essa criança e entender em que situação ela vai ter mais capacidade pra obedecer? Quando a gente grita junto com ela, ela grita de lá que não quer subir, a gente pro banho, a gente grita daqui que ela vai sim, porque quem manda aqui sou eu, e arrasta pelo braço, e aí gerou já um estresse, uma guerra. Ou quando a gente diz, mesmo que ele chore, mesmo que ele sinta, ele vai sentir, filho, olha, mamãe entende você, mas agora a gente precisa ir. Eu também, filho, gostaria. Eu brinco com os meninos que quando eu viajo, eu adoro hotel, né? Quando eu viajo assim, eu queria ficar mais aqui. Eu sempre digo, eu não queria ir embora. Eu não sou essa pessoa assim que fica doida pra vir embora, voltar pra casa. Não, eu aproveito ali e eu sempre quero ficar mais. Eu digo pra eles, eu queria, mas eu não posso. A gente volta outro dia. Enfim, a gente dizer disso pra eles, de que a gente também sente que o desejo deles, que o querer deles é legítimo. Gente, isso dá um conforto, sabe? E isso vai fazer sim. Aí você pode dizer, Roberto, não tem nada a ver com o título do vídeo. Como faço meu filho me obedecer? Eu queria uma resposta pro meu fulaninho tomar banho, fazer a tarefa, nananã. E você não tá falando nada disso. Isso vai fazer com que ele entenda que ele tem um querer, que esse querer dele é legítimo, que você, enquanto adulto de referência, acolhe, entende, compreende, mas que em alguns momentos ele vai ter que lidar com esse querer, ou adiar, ou protelar, ou fazer em outro momento, ou não fazer. Algumas coisas, né, gente, ficam só na ordem do querer mesmo, do desejo, e tudo bem, a gente vai precisar aprender a lidar com isso a vida toda, né? A gente, numa situação de estresse, a gente fica com vontade, às vezes, tem alguém que você não gosta nada daquela pessoa, que você tem vontade de bater na pessoa. E vai ficar só na ordem aqui mesmo do desejo. E a gente nunca vai fazer isso, porque a gente aprendeu a lidar com isso. E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, a lidar com esse querer deles. A gente legitima, os ajuda a nomear e diz para eles, pensa junto com eles, reflete com eles, qual a melhor maneira da gente resolver isso. O que você acha? A gente come pudim, a gente come sábado ou domingo esse doce que você quer, né? Lá em casa eu tenho uma maquininha de sorvete e a Alice, no meio da semana, a Alice é essa, assim, que ela quer agora, tem que ser do jeito dela. Ela diz pra mim assim, quando ela fica brava, não aguento você controlando a minha vida. Imagina, ela tem 5 anos, eu preciso sentar com ela e dizer, minha filha, não gosto que você fale assim, você é desrespeitosa, enfim, né? Olha só, não é o meu desejo controlar a sua vida, mas eu sou adulta, eu sou a sua mãe, eu preciso te ajudar aqui nessa condução. Não posso deixar de falar isso. Sabe por que muitas vezes a gente entra num cabo de guerra com os nossos filhos? É porque a gente não tem segurança do nosso lugar de pai e mãe, de autoridade. Eu sou autoridade, eu não preciso ali porque a Alice me disse, você não me controla. Menina, eu sou sua mãe, nunca mais fale assim comigo. Eu sei que eu sou a mãe dela, ela também sabe. Eu tenho
convicção do meu lugar de autoridade. A autoridade. Se tiver um caos, eu sei que no momento que eu precisar parar com aquela caos, com aquela bagunça, eu vou estar ali e vou conseguir administrar. Então, quando a gente tem convicção, segurança desse nosso lugar, a gente não entra em cabo de guerra com eles. Fulano, se acalme, quando você se acalmar, a gente conversa sobre isso. Falo muito isso para os pais dos adolescentes. O adolescente começou a gritar, bater porta. Olha, deixa eu te falar. Essa conversa está desrespeitosa, eu não admito. Se acalme, quando você quiser, venha conversar comigo, porque eu não vou trocar a palavra com você assim. Acabou, duvido que tenha uma discussão a partir daí. Ele vai voltar pro quarto, vai pensar em outro momento, muito provavelmente ele vai te procurar. Se ele não te procurar, você procura, porque você é o adulto. Então a gente ter essa noção da nossa autoridade vai fazer com que sim, nossos filhos obedeçam, né? Caminhem, entendam a função disso. Nós não temos mais crianças que obedecem por obedecer. Eles querem saber, sim. Eles querem saber por que ele tem que tomar banho naquela hora, por que ele tem que fazer aquela tarefa, essa tarefa aqui. Às vezes os meus meninos dizem, mãe, isso aqui é tão sem sentido. Eu falo, às vezes você pode achar uma matéria, né, de achar sem sentido, mas tá lá no conteúdo, você vai precisar entender, aprender, cumprir com isso mesmo, achando que não tem muito sentido. Entende? Então, assim, a gente vai lidar. É muito diferente da gente dizer, não, você não tem o direito de dizer isso. Tudo que tá na escola que a professora diz tem muito sentido. Não, tem coisa que realmente, né? E a gente conversar com eles sobre isso. Ou então mostrar, né? Olha, filho, mas será mesmo que não tem sentido? Se a gente pegar essa conta, fizer isso, puxar aqui, eu acho que pode ter muito sentido sim na vida prática, né? É diferente da gente simplesmente querer calar, silenciar e fazer com que eles nos obedeçam. O vídeo de hoje foi esse, né? Um vídeo longo, um vídeo reflexivo também, muito reflexivo, sobre esse lugar de obediência que a gente tanto busca, se ele realmente é o melhor caminho. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais.